E aí, pessoal, tudo pronto para mais um mergulho? Preparado? Beleza. Hoje a gente vai se aventurar pelo sistema judiciário brasileiro. É isso aí, uma área completa, né? Super. E para nos guiar nessa expedição, vamos usar o relatório Justiça e Números 2024. Um raio-x completo da justiça no Brasil. E já aviso, os números são de assustar, Tipo, quase 84 milhões de processos em andamento. Para ter uma ideia, isso é mais que a população de muitos países. é muita coisa. Imagina a estrutura para lidar com tudo isso. Pois é, são 18 mil juízes e 275 mil servidores. Oh, É o Exército. O ministro Barroso, que comanda o CNJ e o Supremo, até comentou sobre essa montanha de processos. ele falou da confiança dos brasileiros na justiça, né? Isso. Será que confiança demais? Hum. Ou falta de alternativas? Boa pergunta. Mas o fato é que a demanda só aumenta. Em 2023 foram 35 milhões de novos casos. 5 milhões. É, um aumento de quase 10% em relação ao ano anterior. E qual área teve mais destaque? A justiça do trabalho, com um aumento de quase 30%. Final dos tempos, né? Total. As pessoas recorrem à justiça para resolver seus problemas. Faz sentido. Mas e aí o sistema dá conta de tudo isso? É a questão, né? Cada processo é uma história, uma busca por solução, e esse boom de casos coloca o sistema à prova. E aí a gente sabe. Justiça demorada. É justiça negada, né? E por falar em tempo, cada juiz tem que lidar com mais de 2 mil processos por ano. Nossa Senhora. É muita coisa. Mas, pelo menos, os processos não estão sendo finalizados, certo? Sim, sim. Tivemos 9 milhões de casos concluídos em 2023. Ufa! Um aumento de 7% na eficiência. Que bom. Sinal de que as coisas estão dando. É verdade. Mas ainda tem muito processo em aberto. A pergunta é, quanto tempo leva, em média, para um processo ser concluído no Brasil? O relatório diz que a média é de 4 anos e 3 meses. Tempo pra caramba. Mas a gente tem que lembrar das execuções fiscais, né? Isso. Processos que envolvem dívidas com o governo. E acabam distorcendo essa média. Exatamente. Sem as execuções fiscais, a média cai para 3 anos e 1 mês. Ainda é bastante tempo, né? Mas já fica mais próximo da realidade de outros países. E o CNJ está trabalhando para agilizar essas execuções fiscais? É isso aí. Imagina o impacto que isso teria na vida das pessoas. Total. Menos tempo esperando, menos desgaste, menos custos. Sem dúvida. E por falar em agilidade, o relatório mostra que 99,6% dos novos processos já são eletrônicos. A tecnologia é a favor da justiça. É isso aí. Mas ainda temos desafios pela frente. O ministro Barroso, por exemplo, mencionou a baixa representatividade de negros entre os juízes, apenas 14%. É bem abaixo da realidade da nossa população. E essa falta de representatividade não se limita à questão racial. As mulheres ocupam apenas 37% das vagas na magistratura. É verdade. E essa porcentagem é ainda menor nos tribunais superiores. É por isso que o ministro Barroso está buscando alternativas para aumentar a participação de negros na magistratura, como bolsas de estudo. Iniciativas importantes. No primeiro Exame Nacional da Magistratura, dos 7 mil aprovados, 2.000 eram negros. Que legal! E para aumentar a representatividade feminina, novas regras foram implementadas para ter pelo menos 40% de mulheres desembargadoras. Ótimo! Mas toda essa estrutura tem um custo, né? Sim, o relatório aponta que o sistema judicial brasileiro consome 1,2% do PIB do país. Um valor considerável, mas que garante o acesso à justiça para todos. Mais de 50% dos processos tramitam em gratuidade. Ou seja, o judiciário arca com os custos para garantir que pessoas de baixa renda possam buscar seus direitos. Exatamente. Garantir justiça tem um preço alto, né? Sem dúvida. Mas acho que esse relatório nos faz pensar sobre a importância do judiciário para a nossa sociedade. Total. É um convite para a gente refletir sobre nossas próprias experiências e expectativas em relação à justiça. O que a gente espera do sistema? Como podemos contribuir para sua melhoria? Perguntas importantes. Acho que essa é uma ótima deixa para a gente continuar a nossa conversa na próxima parte do programa. Concordo. Até lá! E aí, pessoal? De volta para o Advocacia Estratégica. A gente mergulhou fundo nos números do sistema judicial brasileiro, né? Milhões de processos, milhares de pessoas, um sistema gigante. Mas agora eu queria ir além dos números. O que esse relatório revela sobre a justiça no Brasil? Acho que a principal mensagem, Piero, é que o sistema judicial é um reflexo da nossa sociedade. Os números, as estatísticas, tudo isso conta uma história. Uma história do quê? Uma história de conflitos, de buscas por justiça, de um povo que acredita no poder do judiciário para resolver seus problemas. É como se o relatório fosse um espelho da sociedade, né? Suas desigualdades, demandas, expectativas. Exatamente. E aí a gente se pergunta, qual o nosso papel na construção de um sistema mais justo, mais eficiente, mais acessível? E é qual o papel de cada um de nós? E eu acho que um dos caminhos é o diálogo.
uma conversa franca entre todos os envolvidos. Juízes, servidores, advogados, as partes. Ouvir todos os lados, né? Isso. Entender as perspectivas, as dificuldades, as sugestões. Só assim a gente encontra soluções conjuntas. Faz sentido. E o relatório Justiça em Números é uma ferramenta fundamental para isso, né? Com certeza. Ele nos dá os dados, as informações para nortear essa conversa. É um guia, né? Para a gente construir um sistema mais justo, mais eficaz. O relatório é um convite à reflexão, à ação, à transformação. E essa responsabilidade é de todos nós. Sociedade civil, operadores do direito, todos juntos. E a tecnologia, hein? Eu vou ajudar nessa transformação. Ah, com certeza. A tecnologia tem um potencial enorme. Imagina a inteligência artificial ajudando os juízes a analisar processos. A identificar precedentes, tomar decisões mais rápidas. Mas a gente tem que ter cuidado, né? A gente ouve falar dos perigos da IA. Substituição de empregos, vieses. É um debate importante. A tecnologia tem que ser uma ferramenta a serviço da justiça. É isso. Ela não pode ser o fim, né? Tem que ser o meio. Exatamente. A gente precisa garantir que a IA seja usada de forma ética, transparente, responsável. Para construir um sistema mais justo e não para perpetuar desigualdades. Isso. A tecnologia é uma realidade, a gente precisa abraçar. Mas com cuidado. Responsabilidade. O objetivo final é garantir justiça para todos, não um privilégio para poucos. Perfeito. E com essa reflexão, chegamos ao fim da segunda parte. Na próxima, a gente vai explorar as iniciativas para a modernização do judiciário. Aguardamos vocês. De volta para a última parte do nosso mergulho no sistema judicial aqui no Advocacia Estratégica. Vimos os números, os desafios. Mas agora, Érica, vamos falar de soluções. O que está sendo feito para modernizar o judiciário, torná-lo mais eficiente. O relatório Justiça em Números destaca várias iniciativas bacanas. Por exemplo, a conciliação e a mediação. Ah, entendi. Resolver conflitos de forma mais rápida, né? Sem precisar de um processo judicial. É isso aí, mais consensual, sabe? Faz sentido. Nem tudo precisa parar na frente de um juiz, né? Exato. Conciliação e mediação às vezes são mais eficazes, mais humanas, menos burocráticas. E o CNJ está investindo nisso. Muito. Capacitação de mediadores e conciliadores, centros especializados. Legal. A justiça buscando alternativas, né? Mais ágeis, mais eficientes. É isso aí. E além da conciliação e mediação, o que mais está rolando para modernizar a justiça? A tecnologia, né? Como a gente já falou. A digitalização dos processos. Mas vai além disso. O CNJ está desenvolvendo plataformas online para facilitar o acesso à justiça. Tipo, O balcão virtual, por exemplo, a pessoa entra com uma ação pela internet sem precisar ir ao fórum. Caramba, a tecnologia quebrando barreiras, né? Aproximando a justiça do cidadão. Exato. e a representatividade, Érica? O que está sendo feito para ter mais diversidade no judiciário? O CNJ está com ações afirmativas para aumentar a participação de negros, indígenas e mulheres na magistratura. E bom, como assim? Reserva de vagas em concursos, programas de mentoria para candidatos de grupos minoritários. Legal. Um judiciário mais diverso é mais justo, né? Mais legítimo. Já tem dúvida. E o CNJ também está buscando otimizar os recursos dos tribunais, né? Reduzir custos, aumentar a produtividade. É um trabalho constante de aperfeiçoamento. E o relatório Justiça em Números ajuda a gente a acompanhar tudo isso, né? Com certeza. É uma ferramenta de transparência e de controle social do judiciário. Por isso é tão importante a gente conhecer esses dados, né? Discutir esses temas, participar da construção de um sistema mais justo e eficiente. Exatamente. E com essa mensagem, a gente encerra nosso mergulho no sistema judicial brasileiro. Esperamos que vocês tenham conhecido melhor esse universo. Um universo que afeta a vida de todos nós. E para quem quiser se aprofundar, o relatório Justiça em Números está disponível online. Vale a pena conferir. Valeu pela companhia, pessoal. E até o próximo mergulho aqui no Advocacia Estratégica.